Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente falar sobre a não presença do Homem-Aranha em Vingadores Doomsday, em Avengers Doomsday, também essa provável não presença do Peter Quill, do Senhor das Estrelas, né? E também o provável vilão principal de Homem-Aranha, galera, exatamente, né? Vou comentar isso com vocês, até porque o Homem-Aranha 4 deve ter mais de um vilão, só que, né, o vilão principal da trama ainda não foi revelado, a gente só sabe que não deve ser um vilão urbano, né? Então deve ter ligação com alguma coisa grande e eu vou comentar isso aqui com vocês no vídeo de hoje. Então vamos começar falando sobre Vingadores Doomsday, galera. Exatamente. Na semana passada nós tivemos aquela tão, né, falada live de 5 horas que a Marvel fez, anunciando parte do elenco de Avengers Doomsday. E chamou muita atenção da gente que não teve, por exemplo, nomes ali de heróis óbvios, como por exemplo, né, a Brie Larson como a Capitã Marvel, né? Também não tivemos ali o nome da Tatiana Maslany como a She-Hulk, o próprio, né, Mark Ruffalo também como Hulk. E assim, o nome que eu acho que mais chamou a atenção de muita gente foi o do Tom Holland, o nosso Peter Parker, o nosso Homem-Aranha. O nome dele não aparece no elenco, mas a gente sabe que aquilo ali não é o elenco todo. Ainda tá faltando gente dentro daquele elenco ali, né? E é justamente isso que chamou a atenção da rapaziada. O nome do Tom Holland não está naquela cadeira, naquelas cadeiras ali de Avengers, né? E a gente teorizou muita coisa, né? Eles ainda vão revelar mais gente, então o Tom Holland deve aparecer nisso aí. Porém, galera, agora surgiu um rumor muito interessante sobre a própria presença do Tom Holland no filme, aonde diz que Homem-Aranha não deve participar de Vingadores Doomsday. E bom, por que o personagem do Homem-Aranha não vai estar no filme? Segundo esse rumor, o filme do Homem-Aranha 4 vai se passar no mesmo tempo de Avengers Doomsday. E por isso o Homem-Aranha não vai participar da equipe dos Vingadores. Isso é meio interessante, assim, é meio doido da gente se pensar, porque assim, cara, é o Homem-Aranha, sabe? É o Homem-Aranha. A gente não tá falando de um filme dos Vingadores há 10 anos atrás, onde o Homem-Aranha talvez nem existia ainda, né? E, pô, mesmo se existisse, por exemplo, em 2017, quando saiu o filme dele ali, mesmo se existisse, ele ainda não era parte dos Vingadores, foi se tornar lá em Guerra Infinita, sabe? Então, a gente não tá falando de um filme há 10 anos atrás, há 8 anos atrás, não. A gente tá falando de um filme onde o Homem-Aranha atualmente na Marvel é o protagonista. O Homem-Aranha é o novo Homem de Ferro, ele é, né, um dos grandes líderes dos Vingadores, então ele precisa aparecer no filme, ele precisa aparecer na equipe. Guerras Secretas, é óbvio que ele vai aparecer, mas Vingadores Doomsday, que é um filme onde basicamente vai ter que juntar a equipe dos Vingadores de novo, que tá terminada, tá acabada, né? A gente vai ter a criação dos novos Vingadores, né? A equipe vai se formar de novo. A gente precisa dessa equipe tendo o Homem-Aranha, sabe? Tudo bem, a gente sabe que os eventos de Homem-Aranha 4 vão se passar no mesmo momento de Vingadores Doomsday, até porque o filme que vai, né, dividir Doomsday e Guerras Secretas vai ser Homem-Aranha 4, a gente já sabia disso, né? Vai lançar Avengers Doomsday, aí na cronologia Homem-Aranha 4 e depois de Homem-Aranha 4, Guerras Secretas. Vai ser o filme que vai estar na metade ali, entendeu? Então a gente sabia que se passaria perto dos momentos ali. Só que, galera, o que a gente imagina é que Homem-Aranha 4 sair depois de Avengers Doomsday é porque provavelmente, sabe, Homem-Aranha 4 vai se passar depois de Avengers Doomsday. Então a gente imaginava isso, por isso que a gente nunca imaginou o Homem-Aranha não estar no filme. E é o que eu falei, ele é uma peça principal para o elenco dos Vingadores, ele precisa estar no filme, né? Mas assim, isso tudo não é só em relação ao personagem do Homem-Aranha, eu acredito, tá? Até porque o Tom Holland, ele tá gravando nesse momento o filme do Christopher Nolan, A Odisseia. E, cara, é no mesmo momento que tá gravando Vingadores Doomsday. É o mesmo momento. Vingadores Doomsday começou as gravações, né? Começou a produção semana passada. E a Odisseia já está gravando também. Então, a agenda do Tom Holland tá lotada, galera. Tá lotada, sabe? Ele ainda tem que gravar Homem-Aranha 4. Então, a agenda dele tá muito apertada. Muito, sabe? A participação dele em Doomsday poderia até acontecer, mas talvez de forma mínima. E eu acho que isso não é ruim, cara. Não é ruim. A gente entende o porquê que o Tom Holland não vai conseguir fazer Vingadores Doomsday as 2 horas e meia inteiras de filme. Não vai dar porque ele vai participar de Homem-Aranha 4, tá gravando a Odisseia. Então a gente entende o porquê que ele não vai participar do filme inteiro. Mas uma participação ele tem que ter. Ele tem que ter. Só pelo menos pra ele se juntar à equipe dos Novos Vingadores, sabe? Só pra isso. Só pra gente ver que ele vai ser um dos protagonistas dos Vingadores, sabe? Eu acho que isso precisa acontecer e deve ser mostrado, né? E bom, sobre o Peter Quill também tem um rumor dizendo
dizendo, né, que o Chris Pratt, o ator do Senhor das Estrelas, não vai aparecer também em Vingadores Doomsday. O nome dele também não apareceu nas cadeiras lá no anúncio de elenco, né? E segundo esse rumor, é na mesma pegada do Homem-Aranha. O ator, ele tá gravando a segunda temporada da série Lista Terminal. Então, a agenda do ator também está apertada. Então, provavelmente ele não vai conseguir gravar Avengers Doomsday. O que chama a atenção, porque ele apareceu nas artes conceituais de Avengers Doomsday. Ele apareceu junto com o Visão Branco, apareceu junto com o Wong, liderando a equipe dos Novos Vingadores. Então, isso também chama atenção, sabe? Ele provavelmente no papel, ele tinha uma participação boa, e essa participação pode ser trocada por outro super-herói. Por exemplo, arte conceitual, o filme nem foi gravado, então a gente não tem como levar ele em consideração. Se, né, a arte conceitual tinha o Senhor das Estrelas ele na arte, é porque a Marvel queria ele no filme como um papel grande. Só que se o ator não conseguir gravar, eles só vão mudar o herói daquela arte conceitual ali, entende? E isso também chama a atenção da gente. Mas o que muita gente quer saber também é sobre o vilão de Homem-Aranha. Eu fiz um vídeo aqui semana passada, eu vou deixar aqui no card pra vocês, aonde eu comentei sobre os vilões que já estavam sendo cogitados em Homem-Aranha. E foi o caso da Gata Negra, o caso da própria Doutora Octopus, tá? E também do Senhor Negativo, do Martin Lee. Eu comentei disso no vídeo com vocês, né? Mas o rumor daquele vídeo dizia que realmente esses vilões não seriam os vilões principais da trama, né? Seriam de fato vilões secundários. O próprio Martin Lee só seria introduzido, nem seria um vilão ainda, né? A Gata Negra pode aparecer de fato, mas o rumor agora que diz o seguinte, galera, que vem de uma fonte muito confiável, que é o Jeff Snyder, né? Que é uma fonte muito confiável. Segundo o Jeff Snyder, galera, Camaleão será o vilão principal do filme de Homem-Aranha 4. A gente já teve muito vilão sendo falado que vai ser o principal, já teve Knu sendo falado como vilão principal, já teve aí Escorpião e Shocker sendo falado como vilão principal, a própria Gata Negra, né? Vilões do multiverso, o Rei do Crime. Galera, vamos lá. Camaleão como vilão de Homem-Aranha 4. Primeiro, né, pra você que não sabe, quem é o Camaleão? Camaleão é um dos vilões mais clássicos e um dos vilões mais marcantes do Homem-Aranha nos quadrinhos, e ele inclusive é irmão do Kraven, o Caçador, né? O Camaleão, Dimitri, né, Anatoly, como é o seu nome, ele é um vilão muito marcante porque ele fez parte da saga do clone do Homem-Aranha, que é uma saga incrível dos quadrinhos, né? E basicamente o Camaleão, ele tem como seus poderes imitar qualquer pessoa, e eu digo qualquer pessoa em todos os sentidos. Ele consegue desde imitar a voz até a estética e a aparência das pessoas. Por isso o seu nome de Camaleão. Justamente, né? Porque ele se adapta ali ao ambiente que ele quer se adaptar, né? E bom, o Camaleão, ele é um vilão que merece sim ser protagonista de vilão de um filme do Homem-Aranha, sabe? Ele é um vilão pra isso. Ele é um vilão grande, um vilão muito foda, muito forte também, né? E assim, a gente ainda não teve o Dimitri Anatoly sendo introduzido dentro do UCM, dentro do universo 616. Ou seja, se caso ele fosse de fato o vilão principal aqui do filme do Homem-Aranha 4, ele vai ser introduzido pela primeira vez em Homem-Aranha 4. Ou não, porque a gente já teve o Camaleão sendo introduzido lá no filme do Kraven. A gente teve, né, aquele Camaleão sendo introduzido no filme do Kraven, mas aquilo ali foi no Sonyverse, não foi no universo 616. Mas a gente tem que levar em consideração que Homem-Aranha 4 vai ser um filme de multiverso. Um filme de multiverso que vai mostrar pra gente Tobey Maguire de novo como Homem-Aranha, Andrew Garfield de novo como Homem-Aranha, provavelmente outras versões de Homem-Aranha, até porque o filme vai se passar no mesmo momento de Avengers Doomsday, então o multiverso tá uma bagunça, e Homem-Aranha 4 vai lidar com isso também. E se o vilão do filme vai ser o Camaleão, e o filme vai ser de multiverso, não faz muito sentido a Marvel introduzir pra gente no filme o Camaleão do universo 616, que naturalmente vai ter que contar a história do Kraven também, porque o Dimitri e o Kraven, né, são completamente ligados, eles são irmãos completamente ligados, o que um faz vai ecoar no outro. Então, se eles quisessem contar uma história de introdução do Camaleão, teria que ter a introdução do Kraven, e o Kraven é maior até que o Camaleão como um vilão do Homem-Aranha, então seria um peso muito grande pra Marvel, e eu acho que a Marvel não tem tempo pra fazer isso, galera. Não tem tempo pra contar a história de introdução de Camaleão, de Kraven, de nada disso. Nada disso. E a gente já tem uma história disso introduzida. Ah, mas o filme do Kraven foi ruim. O filme do Kraven não foi bom.
Eu sei que não foi bom, pô, eu vi o filme, é uma merda mesmo. O filme não é bom, entende? Mas o Kraven em si é bom, sabe? O Kraven do filme do Kraven, o Kraven só é bom, entende? E a Marvel pode pegar essas coisas pra reaproveitar pelo seu multiverso. Como eu falei, o filme é de multiverso, galera. O Camaleão vai aparecer provavelmente como principal vilão. E pode ser, de fato, um camaleão no multiverso. Talvez nem seja do universo do Kraven, pode ser qualquer outro universo aí que o camaleão saia do seu multiverso. Um camaleão que encontrou o multiverso aberto e veio pro meio-meia pra ser o vilão. Entende? Isso pode acontecer. Um camaleão até de algum universo ali do Andrew Garfield, do Tobey Maguire, né? Pode acontecer de fato, sabe? Quem sabe a Sony, a Marvel quiser até fazer ali, confirmar, né? Que o Sonyverse é o universo do Andrew Garfield ou do Tobey Maguire, sabe? E aí, porra, já pega ali, quando o Andrew ou o Tobey vierem pelo multiverso pro meio-meia de novo, algum vilão venha junto, sabe? Então, podem fazer esse tipo de história. E é o que eu falei, o Camaleão é um vilão muito forte, um vilão que é digno de ser o vilão de um filme do Homem-Aranha. Mas também o que eu falei, a Marvel, ela não tem tempo pra introduzir a história do Camaleão no filme, sabe? A gente precisa ver a história, óbvio, mas com certeza o Camaleão já vai estar muito bem estabelecido. Não é tipo o começo de carreira do Camaleão, é um Camaleão estabelecido, um Camaleão que já se tornou o Camaleão. E um Camaleão que já se tornou um Camaleão que a gente viu nos filmes foi o do filme do Kraven. Então, apesar, né, de ser no multiverso, quem não viu o filme do Kraven, em algum momento vai ver pra tentar entender o Camaleão, sabe? A Marvel já tem essa história pronta. E é o que eu falei, nem precisa necessariamente ser o do universo do Sonyverse, pode ser de outro universo, sabe? Independente. Eu só acho que a Marvel não tem tempo para criar uma história de origem para o Camaleão no filme do Homem-Aranha 4, até porque, porra, olha a guerra multiversal que tá rolando no meio-meia, sabe? A Marvel não vai ter tempinho pra criar uma história à parte pro Camaleão, pra ele ser o vilão de Homem-Aranha 4. Não tem tempo pra isso. Ele vai vir pelo multiverso, eu tenho quase certeza. E isso eu não digo só do Camaleão, não. Eu digo de qualquer vilão que for confirmado para o vilão principal do filme. Gata Negra, Senhor Negativo, isso tudo, cara, esses dois vilões podem aparecer, cara, de relance, sabe? Até porque a Marvel, já que eles vão aparecer como coadjuvantes, eles nem precisam ter uma história sendo contada agora. Eles podem ter uma história contada lá pra frente, quando essa guerra multiversal já ter passado. Mas o vilão principal de Homem-Aranha 4 não vai ter tempo pra história dele ser contada, galera. Não vai ter tempo. Ele vai ter que vir pelo multiverso. Não tem jeito. O vilão principal não tem como ser do universo meio-meia, a não ser que ele já esteja estabelecido. E pelo que dá a entender, Camaleão ainda não está estabelecido no meio-meia. Ou seja, ele tem que vir pelo multiverso. Comenta o que vocês acharam desse vídeo. Comenta o que vocês acharam do Camaleão como vilão principal do Homem-Aranha, né? Ou também com essa não participação do Homem-Aranha Avengers Doomsday. Se vocês acham que ele vai fazer, nem que seja uma mínima participação no filme. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, galera.